Fala, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui. Dessa vez temos um convidado aqui no nosso quadro de DJs. E eu estou com um cara que, poxa, é um grande amigo aí, um grande parceiro, que é o DJ Roberto. Experiente na noite, tem muita história bacana para contar para gente e de um gosto musical assim impecável. Bom, eu sou muito amigo do Roberto, eu considero ele um grande amigo, eu tenho certeza também que ele me considera da mesma forma. Muitas das coisas que a gente vai conversar aqui eu já sei, mas como a intenção do vídeo é apresentar pessoas para os meus inscritos, então eu acredito que vocês vão gostar bastante aqui desse bate-papo e de tudo que o Roberto tem para falar aí. Eu já falei demais, agora eu vou passar a bola para o Roberto, ele se apresenta e já de cara, já emenda aí, falando um pouquinho desse início da paixão dele pela música, ele vai voltar lá atrás mesmo, quando ele era bem garoto, e como é que começou essa paixão por música, os primeiros trabalhos com rádio, casa noturna. Roberto, a bola está contigo, meu amigo. Boa noite, David, boa noite a você que está aí no canal, eu sou o Roberto Pena. Davis, eu gosto de música desde que eu nasci, meu irmão, porque eu ouço música desde muito pequeno. Eu me lembro de cenas na casa da minha avó, eu com, sei lá, 5 anos de idade, 6 anos de idade, ouvindo música, os discos de vinil do meu tio, que na verdade eram do meu avô. Para quem não sabe, o meu avô foi um representante comercial de todas as gravadoras de Belém. Infelizmente, eu não o conheci, ele morreu antes de eu nascer. Eu talvez tivesse herdado muita coisa aí, infelizmente não foi isso que aconteceu, mas enfim. Então, mas estava no sangue, né? Estava no sangue. Tem muita história para contar, na verdade, do meu avô. Ele foi um dos precursores aqui em Belém do Pará dessa coisa toda de estúdio de gravação. Tem umas histórias que ele usava eco de um poço para fazer gravação, muita história, mas isso vai para uma outra oportunidade. Legal, então, legal. o meu gosto nasceu com certeza daí. Depois, com 7 anos de idade, nós fomos morar em Fortaleza, e lá eu já ouvia todos os discos que existiam na casa. Os discos eram muito limitados, nós estamos falando da coleção completa do Roberto Carlos, que a mamãe adorava, e alguns discos de discotecas famosas, como Papagaio, Disco Club, Banana Power, Discoteca Aquarius, discoteca... qual era uma outra que tinha por lá? Acho que o Disco Revelation, enfim. Hipopótamos, não sei se já falei. Então, eu ouvia o tempo todo apenas esses discos, que era o que tinha na casa. Depois, eu me lembro que apareceu lá por casa o disco do filme Grease, depois Os Embalos de Sábado à Noite, e eu ouvia esses discos o tempo todo. E aí, com o passar do tempo, as minhas irmãs começaram a querer ir para uma baladinha jovem que tinha num clube de Fortaleza chamado Círculo Militar. Era a pipoca dançante do Círculo Militar. Começava às 6 da tarde e terminava às 10 da noite. E nós éramos agraciados pelo fato da mamãe só deixar minhas irmãs irem se nós fôssemos. Então, eu e meu irmão, Ronaldo, a gente se metia nessa pipoca para dançar a noite toda. E eu ficava maluco, porque aquilo foi a minha maior experiência de disco music. Tu imaginas eu na pista, e eu me lembro de músicas como Earth and Fire, Boogie Wonderland, Barry White, todas, mas principalmente de Any Fool Could See, uma música que o cara tocava muito lá, o DJ, eu nem sei quem era o DJ, e enfim, eu me lembro ele tocando GQ com Disco Nights, I Love the Nightlife, ou seja, todas aquelas músicas de 78, 79, tocando ali ao vivo, mixadas, e tocava música lenta. Então ali eu despertei uma vontade muito grande de no mínimo fazer algo parecido. Quando eu vim para Belém, em 1980, que nós voltamos para Belém, meu pai é do base e tal, foi transferido e voltou, eu comecei a ter contato com algumas pessoas que eram DJs aqui em Belém. O Marcelo Monteiro, o Luiz Cláudio, né? Então eu comecei a ter vontade de comprar meus próprios discos. E eu comecei a comprar meus próprios discos. Discos nacionais, eu não tinha acesso a disco importado, então eu comecei a comprar o que saía, né? E lá, meados de 1983, eu comecei a tocar em festas, já cobrando. O valor irrisório na época, eu não faço ideia, mas se a gente colocar no valor de hoje, de 2020, acho que eu cobrava, sei lá, R$50 para tocar, R$100 para tocar, já dando som. Então,
E aí foi assim que tudo começou. Eu comecei a gravar fita cassete, eu não tinha, Davis, e você que está nos ouvindo aí, eu não tinha sequer um mixer, né? Então eu comecei a tocar também em festinhas do colégio. A gente animava as festinhas de fim de ano, as festas de meio de ano, e a gente já cobrava ingresso da galera para alugar um sonzinho. E aí foi aí que eu conheci o Wagner Rezende, que é um DJ antigo de Belém, que me ensinou algumas coisas. E aí eu comecei as minhas influências, né? E depois eu comecei a frequentar o Gemini, e aí eu vi pela primeira vez uma grande boate, na época lá o Alden já tocava no Gemini, e foi muito legal porque eu tive acesso a um dos caras mais técnicos que eu já pude conhecer, talvez o mais técnico que eu já pude conhecer. Enfim, resumindo, foi isso que aconteceu. E aí, posteriormente, eu comecei a tocar, fazendo uma participaçãozinha especial, e aí eu já tinha discos importados, na Pipoca Dançante do Pinheirense, lá em Coraci, com o Mauro, meu querido DJ Mauro, que tocava lá na Pipoca do Pinheirense. Isso era 1986 já. E aí eu tive as primeiras experiências também de poder tocar para um público maior. Lá no Pinheirense, eu acredito que tinha umas 1.000 pessoas já. Então, era muito interessante, né? Nervoso pra caramba, tremendo, feito uma vara seca, mas fui perdendo o medo e fui tocando, fazendo as mixagens lá. A gente está falando de uma época que, lógico, só existia disco de vinil, né? E eu já investia bastante em disco de vinil, eu já tinha muito acesso a disco importado. E, enfim. E aí, Davis, a minha primeira oportunidade interessante foi na Pipoca Dançante do Paraclube, através de um super amigo meu, que é o Ernesto, que era também amigo de um dos diretores do Paraclube, e a gente resolveu fazer uma pipoca aos domingos lá no Paraclube, isso no início de 1987. A gente começou com 100 pessoas na boate. Em um mês, a gente já estava com a boate lotada, 550 pessoas, não tinha como ninguém andar na boate. Então, foi muito legal essa experiência no Paraclube, e nós tivemos que passar para o Salão Grande, e aí nós fizemos uma festa de todos os domingos inesquecível. Eu passei até 1989 nessa pipoca do Paraclube, e lá eu pude experimentar, pegar um microfone para 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, e falar com essas pessoas e explicar um pouquinho do que era cada música. E uma época maravilhosa, porque, olha só, 87, 88, 89, a época áurea da gravadora PWL, é uma época áurea do synth pop, é uma época que tinha acabado de passar a parte pop-funk, pós-punk. Então eu tocava The Smiths lá, tocava The Cure em certo momento, mas daqui a pouco eu já estava tocando Depeche Mode, Pet Shop Boys, New Order, Camouflage, mas daqui a pouco eu estava tocando de novo Peel, This Is Not a Love Song. Então eu já comecei a fazer uma mesclagem musical grande lá. E tinha acabado também do movimento rock nacional ter sido um estopim em todas as pistas, então tocava rock nacional, tocava new wave, ou seja, era uma festa que tocava um pouco de tudo desses ritmos aí. Então foi muito legal, porque realmente me deu uma ótima bagagem. E com essa bagagem, eu acabei sendo convidado a fazer os meus 2 programas, os meus 2 primeiros programas de rádio, que foram na 99 FM, que na época chamava-se Antena 1. Foi a rádio que veio depois da Carajás FM, né? E eu fazia um programa nas sextas-feiras chamado Embalo 99, e aos sábados eu fazia o Dance com a Antena. Foram também experiências muito legais, porque eu fazia esses programas ao vivo, com tocadiscos problemáticos e sem mixador. Tudo com o áudio da mesa me dando retorno. Então, realmente, você tinha que ter uma técnica bem apurada para fazer uma graça dessa, porque na hora que você aumentava o volume lá da mesa, que era rotatório, nesse momento sumia a pré-escuta. Então, você tinha que, de ouvido, com as 2 músicas no ar, continuar aquela mixagem. E ainda atender o telefone, porque, lógico, o contato era só via telefone. O ouvinte pedia a música, eu tirava o vinilzinho lá, pleco, botava ao vivo, e era
muito bacana. Então, foi uma época também muito legal da minha vida, isso daí, entendeu, David? O que mais Muito que tu queres bacana, saber? né? É só o Essas histórias início. são sensacionais, essas histórias. Eu adoro ouvir esse tipo de história. Eu acho assim que nós somos de uma época diferente, né? Eu acho que a gente tem uma década aí que separa um do outro, mas eu me Aham. identifico muito com o que tu falas, porque ao mesmo tempo que tu te apaixonaste pela música ali, naquela época da discoteca, 78, 79, eu já fui 87, 88, 89, entendeu? Então acho que a gente tem aí uma década de diferença. E as coisas Aham. também foram acontecendo para mim com uma década de atraso. Tipo, o meu primeiro cachê, tu falaste que foi 83 o teu, né? Aham. O meu primeiro cachê, eu Isso. acho que foi em 92, 93. As coisas começaram a acontecer para mim com rádio também no final da década seguinte. Enfim, eu acho bem legal isso aí, cara. Essas histórias são incríveis. As pipocas dançantes que fizeram parte da tua geração e também da minha. Nossa, sensacional isso aí, cara. Muito legal Exatamente. mesmo. É isso aí. Tem E, muito mais história, né, David? Tem muito mais, porque a minha carreira ela continuou durante muitos anos ainda. Ainda existe até hoje, mas ainda teve muita coisa que veio depois. Mas a gente vai falando aos poucos aqui. a gente. Esse bate-papo aqui, Roberto, na verdade, é só uma desculpa para a gente poder conversar, né? E ter tudo sintetizado e resumido. Porque a gente sabe, quem está assistindo a gente sabe também, que nós somos capazes de passar aí horas conversando sobre música, sobre vida noturna, sobre boate, e o assunto vai embora. Então, isso aqui Verdade. é só para a gente não se perder, senão o DJ adora falar de música, adora contar história. Verdade. Então, isso aqui vai embora, né? Roberto, eu queria que tu, eu vou fazer um bate-pronto contigo, eu vou te Ah, perguntar algumas coisas rápidas, bandas e outros DJs que você admira e tal, mas antes tá bem. disso, eu queria que tu citasse algumas casas noturnas, eu sei que tu disseste que tem lá para frente, né, você ia comentar, cita algumas casas noturnas, assim, que tu gostaria de dar destaque na tua carreira, né, e para a pessoa que está assistindo, pô, eu já sei quais são, mas é legal quem está assistindo saiba também. Enfim, Além do Paraclube. os meus anos 80, eles foram praticamente dedicados a essa pipoca do Paraclube, que eu saí de lá em 89. Depois eu fui tocar numa pipoca lá no Subsá, lá na Praça Amazonas. Foi uma outra experiência, um outro tipo de público. A vertente já era Italo House, Italo Dance. Né? O negócio já era um pouco diferente, era a época já do 900, do Bass Bumper, daquela coisa dali. 49ers, bem legal. Mas e aí, Davis, em 1993, eu recebi um convite através do João Renato, um cara que realmente ainda é muito meu amigo, mas na época a gente era muito grudado, para tocar um novo projeto. Qual era o projeto? Era desmontar todo o meu som, eu alugava som para os principais DJs da cidade, eu tinha uma aparelhagemzinha, eram 6 colunas de caixa, a gente chamava assim, de coluna de caixa, não tinha caixa menor, né? Então, era desmontar essas 6 colunas de caixa, onde eu ganhava um bom dinheiro já, e fazer a sonorização e ser o segundo DJ do Zeppelin Club, que ia inaugurar no final de 1993. Então, eu parei toda a minha vida acreditando no projeto. Eles tinham feito antes uma danceteria chamada Trash, que não deu muito certo, porque eles não tinham, enfim, investido como eles achavam que devia. Quem tinha feito o projeto arquitetônico, por coincidência, era um primo meu, né? Então eu olhei o projeto arquitetônico, eu apostei que seria um negócio muito legal, então eu topei, eu disse, vamos. E aí eu desmontei todo o meu som, nós projetamos um sistema de som para Zeppelin totalmente diferente, foi provavelmente uma das primeiras casas noturnas a ter caixas de grave suspensas e que respondiam muito bem. Nós tiramos o projeto de um livro português, até de um amigo meu, do André Ferreira, e a partir desse projeto nós fizemos a nossa caixa central, eram 8 falantes de 15 polegadas, batendo grave na cabeça de todo mundo, uma caixa bem diferente, que resolveu todo o nosso problema, que os donos de lajes não queriam caixa de som no chão, eles queriam tudo suspenso. Então, todo o sistema de som da Zeppelin era meu, e eu comecei a tocar lá, eu era o segundo DJ, e o João Renato, o DJ principal da casa. Então, nos anos 90, essa boate foi a que mais me marcou, eu toquei lá desde que inaugurou, na última semana de novembro,
se eu não me engano foi dia 26 ou 27, numa quinta-feira, até agosto de 1999. Então foram quase 7 anos de casa, muitas noites. Podem fazer as contas aí, 3, 4, 5 noites por semana. Você vai encontrar cerca de 1.000 noites perdidas de sono, né? Ganhas por puro prazer de estar tocando no Zeppelin Club. Então, nos anos 90, com certeza, o Zeppelin Club marcou minha vida. Inclusive, eu havia prometido que eu ia parar de tocar depois do Zeppelin Club, porque eu realmente estava muito cansado naquela época. Mas depois voltei e fui assumir um projeto na boate KM3. Então foi bem legal também, porque também me pediram para fazer o projeto de som e luz. Nessa época já tinha muita coisa legal, e o dono de lá era o Birinha. O Birinha investiu muito dinheiro nessa boate. Ele gastou praticamente o que eu quis para ele botar. Nós fomos os primeiros a ter os equipamentos CDJ-1000 na época, da Pioneer, e era o mixer, o fone e os 2 CDJs. E colocamos, para ter uma ideia deles, a gente tinha até força de reserva na casa. Então foi um negócio muito bem feito. 8 subgraves de 18 polegadas na pista, todos embaixo dos camarotes, ou seja, era uma pancada de som. E moving head, enfim, muito, muito, muito legal a boate, uma das boates mais bonitas que eu já entrei. E eu já tinha entrado em várias boates de São Paulo, de outros lugares, então eu já tinha novas ideias na cabeça, enfim. Então também marcou muito a KM3, eu fiquei lá 2001, 2002. Em 2003 nós paramos, eu saí, ele arrendou a boate, eu já não estava mais lá. E depois, ainda toquei nesses anos 2000 aí, em mais alguns lugares. Dentre eles, o mais legal foi na boate Metrô, que também era do Birinha, que foi lá na José Malcher, já foi no ano de 2005 para 2006. Então, essas boates foram muito legais. Agora, tem muita casa noturna que eu visitei dentro e fora de Belém, que eu toquei. Eu posso citar, por exemplo, uma casa inesquecível do meu amigo Álvaro Carneiro, lá de São Luís, que é a Extravagância. A Extravagância, talvez a melhor boate que eu já frequentei na minha vida, muito, muito sensacional. Então, eu fiz várias noites lá em São Luís. Eu toquei também numa boate em Fortaleza muito legal, que não vou me lembrar do nome agora, mas depois eu lembro. Mas muito legal, boate pequenininha, mas aconchegante pra caramba. Isso em 1988. Uma boate bem legal que eu toquei lá, fui passar férias e de repente o pessoal descobriu que eu era DJ e de repente eu estava tocando na boate. Então foi muito legal também. Enfim, teria muita história aí para contar. Talvez fosse mais fácil dizer onde eu não toquei, mas principalmente em festas, né? Em eventos, em aniversários, em casamentos, em 15 anos, eu toquei praticamente em todos os clubes de Belém, em todas as casas de recepção de Belém, principalmente antes da Zeppelin, quando eu tinha o meu som, entendeu? Então foram realmente muitos eventos. E foi muito legal, uma época muito boa da minha vida. Em 91 eu fui para a Rádio Liberal, fui fazer um programa chamado Salada Mix, junto com o João Renato. Aproveitei e fiz o Good Times em Ritmo de Embalo, que era um programa de disco music, às sextas-feiras à noite, foi muito bom. Cheguei a fazer participação no Liberal Dancing Club, que era o programa do Alfredo. Então, sim, foi muito bom, foi um tempo ótimo. Depois da Liberal virou uma rádio mais comercial, para não dizer uma rádio meio bregueira, e acabaram esses programas, mas nessa época era muito bacana. Depois eu fui para a Rádio Cidade, fiz programas muito legais lá, o Sócio-Fordense Amnésia, de meio-dia às 2, todos os dias ao vivo, olha só. E também fazia um programa à noite, de 11 à meia-noite, chamado Arco da Velha, em que eu também fazia ao vivo, eu era apaixonado por isso. 2 programas diários ao vivo, no vinil. E era muito legal, porque os caras ligavam, e os caras não acreditavam que a gente estava fazendo ao vivo, e ligavam. Dá para tocar tal música? Eu digo, peraí, não sai do telefone. Aí eu pegava o disco, pum, colocava e dizia, que tal? Era essa que tu queria ouvir? O cara quase morria. Irmão, muito obrigado. Então, isso é muito bom, né? Hoje em dia, seria muito mais complicado eu administrar o meu tempo para fazer esse tipo de coisa. E atualmente eu estou fazendo um programa também na FM, no caso na Raulan,
FM, todos os dias, de segunda a sábado, na verdade, às 5 da tarde, que é o Howland Disco Club, um programa com música dos anos 70, 80, 90, e eu vou até a primeira década de 2000 tocando tudo que foi sucesso, tudo que faz você dançar e lembrar que existiu música boa, né? Que existe música boa para dançar. E é por aí, mais ou menos. Eu queria só comentar aqui onde foi que nossas vidas se cruzaram, né? Porque você falou, você deu destaque para a Zeppelin Club, porque muita gente relaciona o teu nome a essa boate, porque foi uma boate realmente muito importante na região norte do Brasil. E tu falaste assim, Zeppelin Club e tal, mas eu já te conhecia de nome, lógico, né, de ouvir, muito antes da Zeppelin, porque eu era um cara muito viciado em rádio. Então, esses programas aí que tu falaste, com certeza eu ouvi, gravei fita cassete, entendeu? Mas eu não sabia quem tu eras, porque naquela época a gente não tinha internet, não tinha tudo mais. E eu também era muito, muito garoto, 9, 10, 11 anos de idade. Então eu comecei a sair de casa para pipocas com 12, 13. Eu fiz 14 em 92, né? Em 93 foi aí que as nossas vidas se cruzaram, eu diria, porque eu tive o primeiro contato contigo já na Zeppelin, em 93, e já vi o João Renato de longe, já te vi de longe. Aí tu tocavas alguma música que eu já ouvia no rádio, mas eu não sabia o nome, eu ia lá te perguntar e tudo mais. E eu queria também destacar a Zeppelin, você falou de São Luís, né? Eu ia também tocar nesse assunto caso tu te esquecesse, porque a Zeppelin te transportou para o resto do Brasil, né, Roberto? Vamos falar a verdade, né? Tem gente no Brasil inteiro que te conhece, sabe quem tu és, por conta dessa... Outro dia eu ouvi uma história que eu achei sensacional. O cara me dizendo que ele era teu fã, e fã da Zeppelin, das histórias dessa época, dos anos 90, porque um amigo dele veio de carro para Belém, roubou uma fita cassete gravada por você, de alguém, não foi de ti que ele roubou de alguém, roubou na brincadeira, né? Tirou uma cópia, sei lá. Levou essa fita cassete para São Luís, essa fita cassete foi copiada de forma frenética lá em São Luís, e aí lá em São Luís tu criaste uma fama tremenda por conta dessa fita cassete. Olha só como são as coisas, né? Não tinha internet, né? Eu achei essa história incrível, cara, incrível. Eu achei muito bacana essa história e eu queria comentar aqui para o pessoal ouvir também. E tu fizeste teu nome também em São Luís. Tanto é que quando eu converso com alguns de São Luís, os caras sempre falam teu nome lá, entendeu? Eu acho muito legal ter dito isso aí. E a gente acabou, olha só como são as coisas, né? E no futuro, a gente acabou se encontrando na Zeppelin, porque eu tive uma experiência também humilde, pequenininha, no final de 98, mais ou menos, quando eu entrei na Jovem Pan, e aí em 99, quando você estava saindo, a Zeppelin já estava indo com outro formato também, mais popular, digamos, né? Mais aberto, o leque mais aberto, e eu acabei pegando algumas coisas ali pela Zeppelin e ainda fiquei por lá até 2006. Eu lembro que quando a boate fechou, eu te chamei de novo, falei, Roberto, volta, porque tu tem que estar aqui nesse encerramento da Zeppelin, né? Mas, assim, é importante que seja dito que a melhor fase do Zeppelin Club foi a fase que você estava lá. Isso aí a gente tem que tirar o chapéu e reconhecer. O cara que disser, poxa, tal, a Zeppelin, não. Cara, foi a melhor fase, foi o Roberto. Os outros DJs, todos têm o seu valor, mas tu fostes aí o premiado não só pelo teu talento, mas também acho que é uma questão de época, de sorte. Você estava ali no momento certo, na hora certa, e, enfim, foi maravilhoso aquela época da Zeppelin. Eu vivi como frequentador também, porque eu frequentava boate, antes de estar já atuando mesmo, valendo, trabalhando. Enfim, eu queria comentar isso aqui, deixar isso registrado, até porque esse vídeo vai ficar aqui para a posteridade, e quem um dia for pesquisar aqui história de Roberto Pena, história de Zeppelin, vai achar esse vídeo. Davis, eu não posso deixar de citar que eu não sou responsável sozinho. O Zeppelin Club foi um negócio que a gente poderia fazer uma live só para falar dele, né? Mas, enfim, era muita coisa junta legal. Por exemplo, curiosidade da Zeppelin, toda semana tinha um ingresso diferente. O Janja fazia uma arte diferente praticamente toda semana. Então, o cara que queria simplesmente colecionar os ingressos da Zeppelin, não sei se alguém tem, eu acho que não, porque a gente não pensava nisso, mas quase toda semana era um ingresso diferente. Festa especial, com certeza, era ingresso especial. Outra coisa, depois que o Edivaldo assumiu a iluminação, tem umas histórias anteriores, do Jorge, da Arte Festa, do pessoal da Produções e Companhia, mas quando o Edivaldo assumiu, que é um grande amigo meu, o Edivaldo quase toda semana mudava a iluminação de lugar. Então o cara chegava numa semana, era uma iluminação, na outra estava tudo diferente. Então isso faz diferença. Outra coisa, nós DJs, eu, João Renato, o Alden e o Paulinho Fidalgo, que fomos os DJs até esse momento,
até o final de 98, mudando aí Da as épocas. da boate. Eu costumo chamar que é o quarteto fantástico dessa fase. Eu achei, para mim, que foi a melhor fase da boate e vocês mandaram muito bem. O João Renato saiu no primeiro semestre de 95, se eu não estou enganado. Depois o Alden entrou, passou pouquíssimo tempo, uns 2 meses somente. Eu fiquei sozinho mais um tempinho de novo e entrou o Paulinho Fidalgo já no final de 95 e a gente levou aí juntos até o final de 98. Depois eu passei mais 6 meses sozinhos até 1999, quando eu saí. E aí veio o Henry e todos os DJs que vieram depois, que foi já quando a boate tinha feito uma reforma. Mas o interessante disso tudo, voltando, é que a gente tinha a capacidade de ter o sentimento do que era uma música que poderia rodar ou não. A gente lançava a música no Zeppelin Club e todo mundo corria atrás para saber que música era aquela, para tocar em rádio, para tocar no seu carro. Então, a gente tinha o que todos os DJs chamam, uma coisa já bastante batida, que é o feeling, é o sentimento do DJ. Eu sempre fui assim. Eu pegava um disco novo, ouvia todas as faixas para saber o que eu ia tocar. Não interessa o que estava tocando, mas eu pegava um disco novo, dos Pet Shop Boys, eu ouvia o disco inteiro e dizia, eu vou tocar essa e essa. Como curiosidade, eu posso citar o Suburbia, lá no álbum Please, de 86. Essa música eu colocava em todas as fitas cassete, desde que o álbum saiu. Essa música não era conhecida, ninguém tocava ela. Eles tocavam outras músicas em rádio, e os DJs também. E eu tocava a versão de álbum nas minhas fitas cassete. O Suburbia só foi começar a estourar em todos os lugares quando saiu a versão remix, lá no álbum Disco. Mas foi um ano depois, em 1987. E eu sempre gostei, e até hoje é uma das minhas músicas preferidas dos Pet Shop Boys. É sensacional, a sonoridade é um negócio impressionante. E aquela versão The Full Horror Mix, nossa, quando saiu eu fiquei doido. Mas enfim, isso aí é só para as pessoas saberem. Por exemplo, eu posso citar uma das músicas que mais fizeram sucesso no Zeppelin Club. Chynna Phillips, Naked and Sacred. Uma música que o Arlen Jones trouxe de fora em vinil. A gente já tinha MD na Zeppelin. O Fábio Amada me apresentou a música, disse, olha, o Arlen trouxe essa música, eu achei bonitinha, ouve e vê o que tu achas. Eu ouvi e disse, cara, eu não achei bonitinha, eu achei maravilhosa. Eu vou tocar hoje na Zeppelin. E eu toquei na Zeppelin, a pista não respondeu. Eu toquei no sábado de novo, a pista não respondeu. Na outra semana, a pista já começou a responder direitinho. Meu irmão, em um mês, todo mundo queria saber que música era aquela que a gente tocava na Zeppelin, que só a gente tinha. Aí depois eu tive que devolver o disco, que não era meu, eu não tinha o disco, eu gravei em MD e eu fazia as mixagens contrárias, né? Eu largava no MD e fazia o pitch, eu ajeitava o pitch da música que estava saindo, exatamente. Foi assim até eu conseguir, alguns meses depois, acho que uns 2 meses depois, o single, já em CD single, do Naked and Sacred. E o single era enjoado, porque o single sempre chegava com a versão do álbum, que é uma versão rock. E aí, finalmente, eu consegui com a versão com o remix do Morales, que era a versão que a gente tocava, e pronto. Essa música, até hoje, é conhecida como o hino do Zeppelin Club, não tem jeito. Então, eu tenho orgulho de dizer que nós lançamos várias músicas na Zeppelin. Umas ficaram muito conhecidas, outras nem tanto. Nós lançamos Macarena na Zeppelin. Quem trouxe foi uma amiga nossa, a Kátia Maroja, trouxe pra gente de fora. Eu lancei Space Cowboy, do Jamiroquai, também foi a Kátia com o Cleverson que trouxeram o CD de uma viagem para a gente em primeira mão, tocamos, foi imediatamente sucesso. Então, eram músicas que as pessoas ouviam primeiro lá com certeza absoluta. Depois elas iam ouvir. A gente tinha assinatura de uns CDs da Club Series, que eram CDs exclusivos para DJs, então tudo chegava na nossa mão, na frente. A gente tinha assinatura da Hot Tracks, que o DJ Lula, nosso querido, saudoso DJ Lula, apresentou para a gente, e a gente teve acesso a isso tudo, entendeu? Então, realmente, a gente investia na nossa carreira, eu e esses DJs. Então, eu queria deixar registrado isso. Então, a Zeppelin, além de tudo isso, voltando ao conglomerado chamado Zeppelin Club, tinha uma boa segurança, tinha um excelente ar-condicionado,
tinha um excelente cara de marketing, que era o Janjo, tinha uma excelente equipe de bar, entendeu? Então, era todo um tinha até conjunto. telefone no camarote, eu lembro disso. Isso, para a época, era uma inovação. Que foi a minha empresa que instalou, inclusive, a Techline. Nós botamos um interfone, eu me lembro muito bem, da Intelbras, em cada camarote, para que o cara pudesse chamar a cozinha e fazer um pedido direto, sem precisar esperar o garçom chegar. Não deu muito certo, porque era muito barulho, ninguém ouvia nada, né? Mas... Não, eu lembro de ver alguns vândalos bêbados com o telefone sim. no bolso. Sim, isso com certeza. Não demorou muito, infelizmente, mas foi uma coisa nova. Nossa, a gente podia falar aqui de Zeppelin até amanhã, que eu ia contar muita história, mas, enfim, por isso é que eu acho que foi uma história que realmente marcou a minha vida, marcou a minha carreira e marcou a vida de muita gente. Eu fiz muita festa lá, muitos 15 anos lá dentro. Foi muito legal. Fizemos lançamentos de veículos, por exemplo, a Maré não, o Tempra Weekend, que era a perua do Tempra, primeiro painel digital da Fiat foi lançado lá no Zeppelin Club. Eles quebraram a parede lateral para o carro entrar e depois fecharam. A mesma coisa fizeram quando a primeira Ferrari veio para Belém. A Ferrari F1 350 veio para Belém, eles quebraram a parede para fazer o lançamento oficial lá dentro da Zeppelin, para tu ver como era o negócio. São muitas histórias, vários réveillons, enfim. A gente promete que vai tentar resumir o papo, mas o papo é muito legal, acaba fluindo. Enfim, só para encerrar esse assunto, Zeppelin, isso que você falou dos lançamentos era muito... Eu fui testemunha, porque assim, eu era garoto, eu já tocava de forma meio amadora e tal, pegava um som emprestado de alguém e tudo mais, mas eu não tinha uma agenda com os finais de semana todos ocupados, né? Então, quando eu não estava trabalhando como DJ, não estava tentando dar sequência na minha própria carreira, eu ia para a Zeppelin. E lá na Zeppelin, eu ficava ansioso para saber o que vocês iam lançar naquela noite, entendeu? E assim, eu ouvi vários lançamentos. Eu lembro de um que me marcou muito, já te contei várias vezes, foi a Tatiana, né? Santa Maria, foi uma música que eu ouvi lá pela primeira vez. Enfim, são muitas histórias, realmente, e dá para gravar um vídeo só de Zeppelin aqui, né, Roberto? É verdade. Então, vamos lá, Roberto, eu vou passar aqui para um bate-pronto, só para que haja aquela identificação de quem está assistindo a gente com o convidado, né? De repente o cara vai dizer, pô, o cara é fã dessa banda também, que legal, eu vou mandar uma mensagem para ele, quero saber, quero participar, quero uma informação, né? E ainda mais sabendo que tu és muito técnico e tudo mais, tu gosta, com essa paixão toda, então é legal que as pessoas tenham essa identificação com os artistas que tu vai citar agora, tá bom? Vamos ver. De primeira, eu quero que tu me diga eu ia dizer um só, mas é tão difícil, cara. Um DJ que você admira, né? Não precisa ser o DJ local, pode ser um DJ a nível mundial, um produtor, enfim, aquele cara que você diz, não, pô, esse aí, cara, eu visto a camisa aí, realmente eu sou muito fã do cara. David, são perguntas difíceis, porque a gente que gosta de música, a gente sempre gosta de muita coisa, a gente sempre é muito eclético, né? Mas vamos lá, eu vou tentar traduzir. Eu acho que os DJs que eu tive acesso internacionais como produtores inicialmente, Morales e Frank Knuckles, eu sempre gostava muito do que eles faziam. Também o Steve Silk Hurley, gosto demais do que eles faziam, do que ele fazia. DJs que eu tive acesso na época disco, vamos lá, Amandio, não posso deixar de citar o Claudinho DJ, que foi o DJ que fez lá o Papagaio Disco Club Volume 3, que eu adoro aquele álbum. E não posso deixar de citar o nosso querido Ricardo Lamounier, que foi o melhor DJ do mundo na época. Agora, DJs locais, aí vai ser complicado, mas, cara, eu conheço... Gosto demais de todos eles. Se eu for citar o nome de todos, eu vou me lascar. Mas veja, quem me influenciou, quem eu ia ouvir tocar, porque fazia parte do que eu queria fazer. Wagner Rezende, Alden e Alfredo Abitbol. Esses caras, eu ia olhar tocarem para ver o que eles estavam fazendo, porque eu gostava muito da técnica. O Wagner, um ouvido apuradíssimo, me ensinou algumas técnicas. O Alden, eu nunca vi ninguém parecido, tá? Com a técnica do Alden. Na época do vinil, eu nunca vi ninguém. Eu já vi aí o Mark tocar, um cara que toca demais, e outros DJs muito bons, mas eu não os vi tocar na época do vinil.
né? Então, na época do vinil, o Alden, sinceramente, o que ele fazia na mistura fina, eu nunca vi ninguém fazer. Ele sempre me surpreendia. E eu sempre, no outro dia, no domingo, fazia no Paraclube a mesma mixagem dele. E o Alfredo, na época áurea do Iate, eu não sei como o Alfredo conseguia fazer tudo aquilo, o beatball, porque tocava muito também. Ele era um cara que não tinha medo de ousar, e isso me fez repensar minha vida como profissional, tanto que eu cheguei no Zeppelin Club ousando ao máximo, né? Eu lembro. Enfim, não vamos voltar lá para o Zeppelin Club. Então, agora, não poderia deixar de citar outras pessoas, mas eu acho que eu vou ser injusto se eu começar a falar. Por exemplo, o meu amigo Erlau Moura, o cara me apresentou jazz, rhythm and blues. Caramba, isso aí mudou totalmente a minha cabeça, tá entendendo? Sei lá, as loucuras do Euclides e do Jair, os caras tocavam numa felicidade, fazendo confusões, eles tentavam fazer scratch na frente de todo mundo. Eu vi caras como o Magal e o Mico Preto fazendo performance que eu só via em fitas VHS, lá no DMC, Campeonato Mundial. Aí eu acabei participando no campeonato de performance, acabei ganhando esse campeonato em 1991, onde exatamente o Mico Preto foi o segundo colocado e o Magal o primeiro. Ou seja, foram caras que me influenciaram, porque o Magal, uma técnica impecável. Depois a gente tocou juntos num aniversário lá da DJ Shopping, lá no T1. A gente fez uma parceria, fizemos uma apresentação junto, foi sensacional. Então, é até difícil, eu não posso deixar de citar uma cacetada de gente aí. Não, você está falando daqueles que foram pontuais, não é que os outros não sejam bons, você está falando daqueles que foram pontuais da tua história, né? Da minha história. Por exemplo, vamos lá, o Euclides, por exemplo, você falou no Euclides, né? Eu tenho uma grande admiração pelo Euclides. Aí o pessoal fala assim, poxa, David, mas por que tu gosta tanto do Euclides? É porque, assim, são histórias que, vamos lá, a minha mãe comprava roupa numa loja ali na Conselheiro, que fica próxima da Playhouse. Aí, enquanto a minha mãe estava lá na loja, eu ficava dentro da Playhouse. Então, eu passava uma tarde inteira ali, digamos, com o Euclides, batendo papo. Então, me marcou, entendeu? Então, é uma pessoa que eu citaria, porque, para mim, para o Ivan, naquele momento que ele estava vivendo, o Euclides teve a importância dele, entendeu? O Tarrica, por exemplo, que eu ouvia no rádio, aí, de repente, eu estava lá na Assembleia, na cabine, do lado dele, olhando os discos. Então, quer dizer, contigo também é a mesma coisa. Eu estava ali na Zeppelin, quietinho, ia lá te perguntar o nome das músicas. Então, são aquelas pessoas assim, que ficam marcadas pra gente, né? Não é diminuindo os outros e tudo mais. Não, mas pelo contrário. Cada um tem a sua história, né? Eu não posso deixar de citar, por exemplo, eu não posso deixar de citar o João Renato, que foi um cara que, como eu já disse, foi o cara que me convidou para ir para o Zeppelin Club. Eu não posso deixar de citar o Fábio Amada, que é um grande amigo meu, é um cara que, desde o primeiro dia que eu conheci o Fábio Amada, o cara foi extremamente gentil comigo, educado, sempre me apoia, me apoiou. Então, são certas pessoas que não dá, as mais novas, você, o Michel Bassan, enfim, eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu vou esquecer com certeza de mais uns 30 nomes. Então, tá bom, tá bom de nome por hoje. O Fábio teve uma história, teve uma participação muito importante na vida de todos os DJs, por causa que ele trazia muita coisa de fora pra gente, né? Então, essa história aí, o Fábio morou fora, né, Davis? Ainda tem isso também, né, cara? O Fábio foi responsável por mandar pra gente a maioria dos bons discos com antecedência do Brasil todo, só isso. Porque ele ia lá na Caju Records, comprava tudo, ele escolhia, ele conhecia e já mandava pra gente só o que prestava. Então a gente ia lá domingo à noite no aeroporto, buscar os discos através de qualquer pessoa que ele tivesse indicado, e a gente tinha na frente de todo mundo qualquer música boa. Eu vou citar o exemplo da música do When in Rome, que é The Promise, que é uma música de 1988, que a gente tocava muito, 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 e que só foi fazer sucesso no Brasil em 1990, através da Transamérica. Da Transamérica. Exatamente. Então, essa música eu ria. Pô, mas essa música é lançamento, Então a gente tocou muita coisa na frente do Brasil, porque a gente tinha proximidade geográfica, tem a proximidade geográfica com Miami, e de onde vinha tudo. O pessoal de Macapá vinha doido para cá para comprar disco, o pessoal de Manaus vinha comprar disco aqui. Então, é por aí a história, entendeu? Mas, enfim, muita gente realmente, mas vamos dizer que essas pessoas tenham sido as que mais me influenciaram, tá certo?
Perfeito, perfeito. Vamos lá, senão eu queria falar muita coisa aqui sobre o Fábio. Poxa, o Fábio mal sabe o quanto ele foi importante para o Brasil todo. Às vezes a gente não tem essa noção, cara. É verdade, porque o cara traz um disco de fora. Essa música é lançada em Belém. Aí o cara do Maranhão fica sabendo, o cara de Macapá fica sabendo, daqui a pouco a música está tocando no Brasil inteiro. E essa história do Wayne Romy que você falou, eu lembro, cara, eu lembro disso. Eu, garoto, ouvia o Wayne Romy em 88, 89. A minha irmã tinha uma fita cassete que era frente e costa, só o Wayne Romy repetia a música. Aí, Caramba. muito tempo depois, começou a tocar na Transamérica, quando a Transamérica chegou na nossa cidade. Eu digo, mas essa música... Mas por que eles estão fazendo tanto estardalhaço? Essa música já é antiga, sabe? É. Enfim, são histórias, né? Isso é muito legal que seja dito aqui. Esse vídeo vai ficar, eu tenho certeza, esse vídeo vai ficar aqui para a posteridade, muita gente vai assistir esse vídeo no futuro. Inclusive, eu já digo para o pessoal deixar nos comentários aqui embaixo em que ano você está assistindo esse vídeo. Boa, boa, boa. Legal. Roberto, vamos passar para a segunda, então, aqui do bate-pronto, né? Que eu vou dizer... essa é brincadeira, né? Eu ia te pedir para tu falar a tua vertente preferida, o teu estilo musical preferido, mas tu é um cara muito eclético. Aí é ralado fazer isso contigo. Complicado. Hoje eu gosto de tudo. Se tu me perguntasse isso em 1987, eu ia dizer dance music. Tudo que fizesse dançar. Mas não. Hoje eu amo love songs, eu amo rock, eu amo pop, eu amo rhythm and blues, soul. Cara, gosto demais disso tudo. E, lógico, gosto de disco music, synth pop. Tudo que eu toco, eu gosto demais. Então é difícil até falar. Mas eu vou escolher, Davis, disco music. Vou te dar apenas o motivo. Porque tudo que foi feito praticamente na disco music, até hoje me toca. Por causa das orquestras, por causa do arranjo, do excesso de violino, de cordas, de uma maneira geral. É uma época que tinha muito metal, eu gosto muito de metal. Então, eu vou escolher disco music, mas com 0,1 ponto na frente do meu segundo colocado. Vai. Tá perdoado, então. Perfeito. E também foi a época que você começou a despertar para a música, né? Como você contou no início. Agora, Roberto, daqui para baixo, meu amigo, tudo que eu separei vai te enrascar. Uma banda que seja fã, cara. Uma banda. Imagina, como é que tu vai ter uma banda? É difícil. Uma banda, vamos lá. Eu poderia responder logo as bandas de rock, que eu adoro: Queen, Pink Floyd, The Beatles, Genesis, nossa, não posso deixar de citar. Mas eu vou falar de uma banda que pouca gente conhece, que é a banda que eu tô com a camisa aqui, Swing Out Sister. É uma banda britânica com a Corinne Drury como vocalista. E é uma banda que eu faço coleção. Eu tenho praticamente tudo que saiu do Swing Out Sister no mundo todo. O que dá para eu ter, eu tenho. Eu gosto muito, tenho coisas autografadas, já fui no show deles. Enfim, vou citar o Swing Out Sister para não entrar muito no resto do mérito. Não posso deixar de citar Earth and Fire. Eu vou até parar por aqui. Vou falar o Swing Out Sister, vai. Segue. A Swing Out Sister eu conheci, Roberto, bora ver se tu é bom de memória, num disco chamado Power Song. Era um disco de 86, se eu não me engano. Vinha Swing Out Sister e também tinha um outro disco chamado Now. Tinha um cara no skate na capa e o símbolo do SBT no canto do disco. Certo. Tinha Swing Out Sister lá, que eu acho que é o maior sucesso, né? Breakout, que eu acredito que seja o maior sucesso da banda. Acredito com eu. Certeza, isso deve ser já em 87, né? O Now é de 87. Quando estourou aí o Swing Out Sister no mundo. Agora, vamos lá. O cantor solo, Roberto. Vamos ver. Meu Deus. Aí fica complicado. Te vira. Eu podia citar o rei da pop music, Michael Jackson. Eu podia citar o rei do rock, Elvis Presley, que eu gosto demais. Um cara que eu venero, que é o George Benson, porque eu adoro o jazz que ele faz, o lado pop, o lado romântico dele. Mas eu vou escolher o rei da disco music, Mr. Barry White. Esse caboclo aí, tudo que ele fez, eu escuto. Se o Barry White tocar brega, eu vou ouvir. A carreira dele é sensacional, a história dele é sensacional. Mr. Barry Eugene Carter, conhecido como Barry White, realmente deixou uma lacuna na música que dificilmente alguém vai conseguir preencher.
Não precisa nem explicar, cara. Barry White, pelo amor de Deus. Agora, cantora, Roberto, cantora Ai, solo. meu Deus. Agora Aqui faz me só enrascado. complicar. É só enrascada mesmo. E o pior é que quando a gente está falando aqui, está a gente pegando de surpresa, e aí eu estou pensando em outros que eu ainda não respondi das perguntas passadas, Sim, que tu gostaria de citar. que eu não E deixei, tu que eu não pode ter sei. certeza. É, Pode ter certeza que quando a gente encerrar esse vídeo, aí tu é, fores assistir esse vídeo amanhã, tu vai dizer, eu vou poxa, eu lembrar devia de ter mais falado coisas. também. Então eu não quero deixar de citar a banda U2, que eu gosto muito. Não gostaria de citar a banda Chic, que eu adoro o que os caras fizeram. Eles mudaram muito a história, tanto que eu tenho uma rádio web com o nome da Chic, Chic Web Rádio. Não posso deixar de citar também o Luther Vandross, que é um cara que eu gosto demais, uma pegada sensacional. Enfim, vamos lá. Próxima pergunta. A cantora. Cara, não posso deixar de citar a rainha da pop music, Madonna, gosto pra caramba. Tudo que ela fez foi bem ali no início da minha carreira, quando eu tive acesso ao mix do Everybody, que saiu no Brasil, eu fiquei doido. Depois, quando veio o álbum, que eu conheci Holiday, Borderline, Lucky Star, nossa, eu tocava esse disco inteiro e eu não tinha um mix de nada. Nada, era tudo do álbum. É uma loucura. Não posso deixar de citar a Whitney Houston, que a primeira vez que eu ouvi How Will I Know, eu fiquei maluco. Gosto demais também de Hold Me, que ela canta com Ted Pendergrass, que é aquele carinha lá do Harold Melvin de Blue Note, uma música lenta, linda. Ela também gravou nesse álbum que eu estou me referindo, The Greatest Love of All, que depois eu fui saber que era do George Benson, de 76, que é linda a música também, na voz dela. Enfim, a Whitney Houston não vai ter ninguém que vai substituí-la. Não posso deixar de citar as damas da disco music, Gloria Gaynor, mas eu vou escolher a rainha também da disco music, Dana Summer. Essa daí não tem jeito. Eu gosto tanto da Dana Summer que quando a Dana Summer morreu, um amigo meu, o Paulo André, ele me ligou para me dar os pêsames. Ele sabia que eu estava arrasado. E eu realmente fiquei arrasado. Foram poucos artistas que me deixaram arrasado. Não era para eu rir de uma notícia dessa, mas... Mas é para tu veres. Eu também não posso, e acabei de falar isso, eu também não posso esquecer o quanto me marcou a morte do Frank Sinatra também, que é um cara que eu gosto demais. Inclusive fiz na Zeppelin ao vivo uma homenagem a ele, apagamos as luzes, toquei o New York, New York em cima da batida do Garbage. Foi um negócio feito na hora, que ficou muito bom, marcou até minha carreira, foi muito legal isso daí. Mas isso aí uma outra hora a gente conta. Bacana, muito legal mesmo. Agora, Roberto, eu vou te pedir que você me cite um álbum que tenha marcado a tua vida como DJ, mas que não precisa ser obrigatoriamente dos artistas que você citou anteriormente, né? Aquele álbum que, poxa, esse aqui eu colocava debaixo do braço e levava para cima e para baixo, realmente é um álbum que tu amas. Pode ser uma trilha sonora, pode ser um álbum específico de uma banda. Tá, eu vou contar uma historinha então para ti, para escolher o álbum. Eu tenho muita coisa ali atrás, ó. Tem muito álbum para escolher, né? mas eu vou escolher um. Eu vou escolher o álbum do George Benson, chamado In Your Eyes. Esse álbum, esse vinil, ele teve uma diferença muito grande na minha vida e na minha carreira, porque eu era da 8ª série no Colégio Gentil e teve um concurso de redação lá. Concurso de redação para o colégio inteiro, incluindo primeiro, segundo e convênio, né? Que eram pessoas que, teoricamente, deveriam ganhar esse concurso, né? Acontece que quem ganhou foi o seu amigo aqui, e eu ganhei o concurso de redação do colégio todo, e o prêmio qual que era? 5.000 novos cruzados. O que é que o Roberto Pena fez? Saiu andando do colégio com um cheque do Colégio Gentil de 5.000 novos cruzados, foi na Gramofone Discos, pegou o álbum que custava exatamente 5.000 novos cruzados e entregou o chequinho lá. Toma, Floriano. Então foi um álbum que marcou minha vida e é sensacional. Nossa, mãe. Tem muita coisa boa. Tem In Your Eyes, tem aquela que eu gosto demais, que é Feel Like Making Love. Tem Never Too Far to Fall. Nossa, mãe, In Your Eyes, né? A lentinha. Vale muito aquele álbum. Eu ouvia ele todos os dias, o lado A e o B, eu acho. Até acho que tá furado esse meu disco. Antigamente a gente tinha esse costume, né, de ouvir o álbum inteiro, né? Isso que é legal. Inteiro. Essa pergunta ela é propositalmente para arrancar uma história como essa que você contou agora. Sempre algum DJ vai ter uma historinha bem bacana como essa para contar de um álbum específico.
Muito bacana, Roberto, esse papo, viu? Olha, Obrigado. antes de finalizar, Roberto, eu peço que tu deixe os teus contatos aqui. Como é que as pessoas fazem para te achar? Elas podem para te contratar? Onde elas podem te ouvir? Você falou da Rádio Chique agora rapidamente, agora você pode falar mais aprofundadamente da Rádio Chique. Deixa os teus contatos para as redes sociais e aproveita aí, manda um recado para a galera, te despede também. E quem sabe aí no próximo vídeo a gente já faz uma outra brincadeira aqui. Bacana. Gente, obrigado por estar ouvindo aí a gente há 50 minutos. Hoje em dia eu faço um programa na Raulan, já há 4 anos, que é o Raulan Disco Club, de segunda a sexta, às 5 da tarde, no sábado, de 5 às 7. Um programa muito legal. Eu acho que lá você consegue ouvir coisas que você nunca mais ouviu. Então, eu tento sempre despertar no ouvinte essa sensação de, caramba, essa eu nunca mais tinha ouvido. Então, isso para mim é o mais importante. E, lógico, a gente mesclando com as músicas de sucesso que tocaram de todos os gêneros. A gente toca rock nacional, rock internacional, pop, synth pop, house, italo house, euro house, punk. Eu já toquei música lenta lá, mixado, já toquei soul music mixado, já toquei reggae mixado, então a gente faz uma verdadeira salada musical. Eu também estou na Rádio Chique, que é radiochique.com.br, onde vários outros DJs, incluindo o Ivan Davis, fazem um programa. O meu programa é todas as segundas-feiras, às 8 da noite, chama-se Get Up and Dance, tá certo? E você pode fazer contato comigo através do meu e-mail, djrobertopena, com 2 N's, @gmail.com. Se você quiser qualquer coisa, sei lá, uma dica, me contratar, basta fazer contato que a gente está sempre disponível aí. E, Davis, não esquecendo que tanto na Rádio Chique quanto no Raulan Disco Club, a gente está sempre dando um espaço para os DJs que não conseguem espaço em outros lugares. Então, todo dia no meu programa da Raulan tem um set de um DJ convidado. E na nossa web rádio lá, inúmeros DJs que não conseguiram aparecer no cenário nacional, que estão lá fazendo, junto com outros DJs famosos, né? Inclusive, nós já tivemos a presença na nossa rádio, atualmente não está mais, da DJ Verinha Pinheiro, uma grande DJ que hoje mora em Portugal. Nós já tivemos o Mr. Sam, né? O Mr. Sam, que foi um DJ, que é um DJ lendário, um cara que lançou muita coisa, o cara que lançou a Gretchen no Brasil. Ele tocou para a gente na Rádio Chique. E a gente já teve correspondentes internacionais, como o Luiz Lafay. Enfim, fica ligado aí para que você tenha 2 ótimas opções para ouvir o que a gente ainda faz hoje, tá bom? Beleza. Eu vou colocar o link, inclusive, aqui embaixo do vídeo, para o pessoal acessar a rádio. Se é que alguém que está aqui no meu canal ainda não conhece, porque eu já falo bastante da rádio já há muito tempo, né? Enfim, bacana. Roberto, foi uma satisfação conversar contigo. Muito bacana mesmo. Volto a repetir que esse vídeo aqui ele vai ficar como uma espécie de registro aí, todas as histórias que você contou, da sua carreira, das boates que você passou, né? Eu já vou dizendo para a galera aí que se o Roberto esqueceu alguma coisa, a culpa também não é dele, porque eu pedi, antes de gravar, eu pedi para a gente tentar sintetizar tudo, porque tem muita história, muita coisa para falar. Se esqueceu alguém, eu peço desculpa pelo Roberto, a culpa não é dele. E essas perguntas também, né, meu irmão, para responder de cara logo, é meio complicado, né? Ninguém combinou nada. Então... é isso aí. Valeu, Roberto. Brigadão. Valeu. Boa noite, gente. Até o próximo projeto aí. Com certeza a gente vai se esbarrar em alguma coisa daqui a pouco. Na semana que vem a gente já está junto de novo. Valeu? Fácil. Um abração para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.